paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 293º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 17 e 18, livro de Marcos, capítulo 9, dos versículos 2 a 50, e livro de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 56. A inspiração do dia. Sermão sobre o crente como membro do reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 17, destaco o versículo 17. Incrédula e perversa. Esse texto evidencia o conceito que Jesus tem dos discípulos e das igrejas que não assistem o próximo no autêntico poder do reino de Deus. Primeiro, deixar de libertar os oprimidos por Satanás ou pelos demônios demonstra falta de fé, de compreensão e de autoridade espiritual. Segundo, o propósito do Espírito Santo ao registrar as narrativas ressalta não somente que Jesus expulsa demônios, como também que ele deseja que seus discípulos façam a mesma coisa mediante a fé, a oração e jejum. Jesus fica profundamente entristecido quando seu povo deixa de participar do seu ministério contra as forças de Satanás. No versículo 20 destaco: se tiverdes fé, nada vos será impossível. Jesus fala de uma fé que pode remover montanhas, operar milagres e curas e realizar grandes coisas para Deus. Que fé é esta que Jesus fala? Primeiro, a fé genuína é uma fé eficaz que produz resultados. Nada vos será impossível. Segundo, esta fé não é uma crença na fé, como uma força ou poder, mas fé em Deus. Terceira, esta fé é uma obra de Deus, que tem lugar no coração do cristão. É a plena certeza de que Deus transmite ao coração de que nossa oração é respondida. Esta fé é criada interiormente no crente pelo Espírito Santo. Não podemos produzi-la em nós mesmos por meio da nossa mente. Quarto, uma vez que esta fé em Deus é um dom que Cristo comunica ao nosso coração, importa-nos estar unidos a Jesus e à sua palavra e ser mais consagrados a Ele. Dependemos dele em tudo. Sem mim, nada podereis fazer. Noutras palavras, devemos buscar a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A real presença de Cristo conosco e nossa obediência à sua palavra são origem e segredo da fé. Quinto, a verdadeira fé opera sob o controle de Deus. Ele nos concede a base do seu amor, sabedoria, graça e propósito soberano para a execução da sua vontade e como expressão do seu amor por nós. Não deve ser usada para o nosso próprio proveito egoísta. No versículo 18, destaco o versículo 3. Se não vos converteis. A conversão consiste no abandono total de toda forma de impiedade e entrega a Deus, seguida da prática de obras de justiça que produzem frutos dignos de arrependimento. É uma atitude que abrange a totalidade do ser humano. Ela é uma necessidade porque o homem natural segue um caminho de vida que o leva para longe de Deus, para a morte eterna. A conversão é o homem voltando-se para Deus e recebendo a dádiva da salvação. Ela é obtida mediante a graça e o poder do Espírito Santo pela fé, sendo, portanto, uma dádiva de Deus. Pelo fato de passarmos a andar com Deus, a conversão muda a nossa vida nas áreas do relacionamento com o próximo, dos hábitos, dos compromissos, dos passatempos e do modo de viver. A conversão faz parte da fé salvífica genuína e é uma condição básica para a salvação e santificação. No versículo 6 destaco: pendurar-se ao pescoço uma mó de azinha. Segundo está escrito aqui, quem arruinar
espiritualmente uma criança ou um crente sincero, incorrerá em maior ira de Cristo. Primeiro, pastores, professores e, especialmente, os pais devem prestar atenção especial a esta palavra de Cristo. É responsabilidade dos pais instruir seus filhos nos caminhos de Deus e protegê-los da influência do mundo e de Satanás. Segundo, pais cristãos não devem permitir que seus filhos sejam influenciados por colegas ímpios. Os pais devem tomar muito cuidado com os passatempos que eles permitem em casa e fora de casa para seus filhos. E também não descuidar-se do que se passa com os filhos quanto à educação na escola pública. Dependendo do tipo, os meios de entretenimento semeiam o mundanismo na mente e no coração dos filhos. No versículo 7 destaco: ai daquele homem. Jesus adverte que aqueles que servem de instrumento para pôr coisas pecaminosas diante de outros e, especialmente diante de crianças, receberão a extrema condenação. Primeiro, por escândalos, tais como diversões mundanas, ensinamentos humanistas, filmes imorais, literatura pornográfica, drogas, bebidas alcoólicas, maus exemplos, falsas doutrinas e companheiros iníquos. No caminho dos outros é ajuntar-se a Satanás, o grande tentador. Segundo, o procedimento santo dos fiéis é remover da vida da nossa família, nosso lar, nossas igrejas e da nossa própria pessoa tudo que possa levar os outros à tentação e ao pecado. No versículo 10 destaco os anjos. As Escrituras ensinam que Deus frequentemente cuida dos seus fiéis por meio dos anjos, os quais têm genuíno interesse e amor pelos filhos de Deus. No versículo 15 destaco: se teu irmão pecar contra ti. Dos versículos 15 a 17, o Senhor Jesus expõe o método de restauração espiritual mediante a disciplina de um cristão professo que venha a pecar contra outro membro da igreja. Negligenciar esse ensino de Cristo levará os crentes à transigência com o pecado e logo mais essa igreja deixará de ser um povo santo de Deus. Primeiro, o propósito da disciplina eclesiástica é manter a reputação de Deus, proteger a pureza moral e a integridade doutrinária da igreja, e procurar salvar a alma do crente desagarrado e restaurá-lo à semelhança de Cristo. Segundo, primeiramente deve-se lidar com um transgressor e repreendê-lo em particular. Se ele atender, deverá ser perdoado. Se o transgressor recusar atender ao seu irmão na fé e a seguir fizer o mesmo ao ser visitado por um ou dois outros membros juntos e por fim recusar também atender à igreja local, deve ser considerado como gentil e publicano, isto é, como alguém que está fora do reino de Deus, separado de Cristo e caído da graça. Não tem condições de ser membro da igreja e deve ser desligado da comunhão da mesma. Terceiro, a conservação da pureza da igreja deve ser mantida não somente nas áreas do pecado e da imoralidade, como também em caso de heresia doutrinária e da infidelidade à fé histórica do Novo Testamento. Quarto, as Escrituras ensinam que a disciplina eclesiástica deve ser exercida num espírito de humildade, de amor, de pesar e de autoexame. Quinto, pecados de imoralidade sexual na igreja devem ser tratados de conformidade com o livro 1 de Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 5 e 2 de Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 11. Nesses tipos de pecados graves, a igreja toda deve tratar o culpado com pesar e lamento, disciplinando o transgressor o suficiente e excluí-lo da igreja. Posteriormente, após um período de evidente arrependimento, o disciplinado poderá ser perdoado, receber outra vez o amor dos irmãos e ser restaurada a comunhão. Sexto, os pecados de um obreiro devem ser primeiro tratados em particular e a seguir comunicados à igreja, pois está escrito:
Arrepende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. 7. Os dirigentes da igreja locais devem sempre lembrar-se da responsabilidade de apacentar a igreja. O Senhor requererá deles uma prestação de contas do sangue de todos que se perderem, porque os ditos líderes não cuidaram da sua restauração, disciplina ou exclusão, segundo a vontade e propósito de Deus. No versículo 19 destaco: se dois concordarem, há grande autoridade na oração coletiva e unida. A razão disto é que, onde 2 ou 3 estão reunidos com fé e dedicação a Cristo, Ele está no meio deles. A sua presença outorgará fé, força, direção, graça e consolo. E por fim o versículo 35. Se não perdoardes, Jesus, nesta parábola, ensina que o perdão divino, embora seja concedido graciosamente ao pecador arrependido, é também, ao mesmo tempo, condicional, de conformidade com a disposição do indivíduo, de perdoar ao seu próximo. Por isso, uma pessoa pode ficar sem perdão divino por ter um coração cheio de amargura, que não perdoa ao próximo. Estes textos mostram que a amargura, ressentimento e animosidade contra o próximo são totalmente incomparáveis com a verdadeira vida cristã e que deve ser banido da vida do crente. No livro de Marcos, trago o capítulo 9, dos versículos 2 a 50. No versículo 19, destaco geração incrédula. Deixar de guerrear de modo eficaz contra os demônios é considerado fraqueza espiritual da parte dos discípulos de Cristo. No versículo 23, destaco: tudo é possível ao que crê. Esta declaração de Jesus não deve ser entendida como promessa incondicional. Primeiro, tudo não se refere a tudo que possamos imaginar. A oração da fé deve basear-se na vontade de Deus. Tal oração nunca pedirá algo que seja insensato ou errado. Segundo, a fé, aqui em apreço, obtém-se como um dom de Deus. Ele a põe no coração de quem o busca sinceramente e também vive fielmente conforme a sua vontade. No versículo 24, destaco: ajuda a minha incredulidade. Nesta vida, nossa fé é frequentemente associada a dúvidas. Nem por isso Cristo deixará de atender às nossas petições, porque Ele compreende as nossas fraquezas e se compadece de nós. Devemos confessar-lhe a nossa falta de fé, orar pedindo-lhe a fé necessária. No versículo 29, destaco oração e jejum. Jesus não está dizendo aqui que, para a expulsão de certo tipo de espírito imundo, era necessário um período de oração e jejum. O princípio aqui é outro. Onde há pouca fé, há pouca oração e jejum. Onde há muita oração e jejum, resultante da dedicação genuína a Deus e a sua palavra, há abundância de fé. Se os discípulos tiverem uma vida de oração e jejum como Jesus, poderiam ter resolvido este caso. No versículo 42, destaco escandalizar pequeninos. Uma das prioridades máximas do crente é dar um santo exemplo para o seu filho através da sua vida e dos seus ensinos. Fazendo assim, ele demonstra amor sincero por ele. Da mesma forma, os pais cristãos devem esforçar-se com diligência para afastar seus filhos das influências ímpias do mundo. No versículo 43, destaco inferno. O inferno, o lugar onde o fogo nunca se apaga, é tão terrível que necessário é resistirmos e rejeitarmos aqui a todas as influências do pecado, custe o que custar. O pecado precisa ser mortificado. Nunca devemos cessar de guerrear contra ele no poder do Espírito. E por fim o versículo 49, salgado como fogo. Essa expressão provavelmente significa que os que aqui resistem vitoriosamente ao pecado falo-ão como prova ardente durante a vida inteira, incluindo sacrifício e abnegação. Vencer o pecado em meio à geração perversa deste mundo
não é tarefa fácil. Requer um esforço sincero e irrestrito para resistir à tentação de conformar-se com este mundo. E por fim, o livro de Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 a 56, destaca o versículo 29 e último: transfigurou-se. Na sua transfiguração, Jesus foi transformado na presença de 3 discípulos que viram a glória celestial conforme ele realmente era, Deus em corpo humano. A experiência da transfiguração foi, primeiro, um alento para Jesus ante a sua iminente morte de cruz. Segundo, um comunicado aos discípulos de que Jesus teria de sofrer na cruz. E terceiro, uma confirmação por Deus que Jesus era verdadeiramente seu Filho, todo suficiente para redimir a raça humana. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida. E o versículo 55. Repreendeu-os. O crente precisa ter cuidado para que sua fidelidade a Cristo e o seu fervor por ele não abriguem um espírito de vingança ou violência contra os descrentes que vivem nas trevas do pecado. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.